Olá, meu amigo, minha amiga do nosso papo de sábado. Provavelmente esse será o penúltimo papo desse ano. Depois a gente vai dar uma paradinha, né, para descansar um pouco aí e quem sabe pesquisar outros assuntos. Bacana que muita gente está me dando sugestão, né, e o pessoal tem participado. Às vezes você não vê o comentário lá, mas o comentário vem no meu particular e eu dou essa liberdade para quem tem o meu acesso de WhatsApp. Pode ficar à vontade para fazer algum comentário, alguma coisa no particular. O assunto de hoje é um assunto controverso, hein? Aliás, a grande parte desses assuntos são, né? O assunto de hoje é egoísmo. E eu vou usar aqui alguns recursos técnicos para falar sobre egoísmo. Inclusive algumas, como é que eu posso dizer? Algumas definições, né? Que a gente encontra no Wikipedia, em outros dicionários, etc. Então, egoísmo, olha só, um substantivo masculino que nomeia um amor próprio, excessivo. O egoísmo está muito perto da inveja, né? Que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões. Isso é bem próprio mesmo. Seus próprios interesses e suas próprias necessidades. E despreza completamente essas outras coisas alheias, necessidades, interesses e outras coisas mais. Egoísmo é um exclusivismo que faz o indivíduo se referir ou referir tudo a si próprio, né? É um orgulho, olha lá, uma presunção. A pessoa que trata só de seus interesses, que carrega consigo os sentimentos de egoísmo, ela é adjetivada, ela é chamada de egoísta, é óbvio, né? Em psicologia, a atitude intelectual daquele que tudo se refere ao próprio eu, isso numa definição mais técnica psicológica. E a palavra aí que você vai entender, que se você vê muitas vezes o psicólogo falando, o sujeito é egocêntrico, ou seja, tudo é voltado para ele. Todas as atenções, os problemas são voltados para ele, né? Você deve estar quietinho no seu canto aí falando, pô, eu conheço um monte de gente que é assim, né? E conhece mesmo, não tenha dúvida. Vamos lá. O egoísmo é um comportamento que leva o indivíduo a desejar total exclusividade sobre o sentimento alheio, gerando ciúme, olha lá o que eu falei, né? Um sentimento negativo que, quando exagerado, pode tornar-se até uma paranoia. Olha aí. O contrário do egoísmo é o altruísmo, ou seja, um comportamento de quem tem o amor ao próximo. Começou a fazer um paralelo num cara que falava de amor ao próximo? É ele mesmo, o homem da Bíblia, né? O Cristo. O Cristo sempre falava do amor ao próximo. Inclusive, ele várias vezes colocava a condição. Quem é o meu próximo? Né? Quem é o teu próximo? Tá? Vamos lá que isso aqui é bacana. Vou citar uma religião aqui que tem muita filosofia. Não sou budista, não concordo com a posição budista, mas todas as religiões, todas, elas têm coisas boas, né? Todas, tá? Para os budistas, ao se atingir o estado de nirvana, através da meditação, se chega à libertação, considerada a última etapa a ser alcançada pela filosofia budista. Então, nela é possível se livrar do egoísmo. Quer dizer, por que eu coloquei isso? Porque eu achei interessante. Quer dizer, se você vai em todos os estágios, esse nirvana são posições espirituais. Então, imagina que são hierarquias espirituais. Quando você chega na última delas, através da meditação, da busca, é que o cara consegue se livrar do egoísmo. O negócio é feio, né? Eu até coloquei no tema lá que é o mal da igreja de hoje. Porque nós somos cristãos, né? A definição nossa é cristão conservador. Então, a gente trabalha sempre em cima da posição bíblica, conservadorismo. Egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar. Já estou lendo uma outra definição, né? Em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que ela se relaciona. Então ela sempre é a prioridade. Ele também coloca aqui que o contrário do egoísmo é o altruísmo, né? Um sujeito egoísta é aquele que se coloca
no centro do seu universo. Diferente da cultura popular, que defende que o egoísta acredita que o mundo, inclusive as pessoas ao seu redor, foram criadas somente para ele. O egoísta, na verdade, é uma pessoa que prioriza a si mesmo em relação aos outros, mas não necessariamente desprezando-os. Um sujeito egoísta é aquele que acredita na sua própria perspectiva de ser. Ele é mais importante que os demais seres. Então é muito interessante, né? Aí vai embora, o egocentrismo caracteriza pela simples aplicação do egoísmo, que nós já citamos lá em cima, e a definição psicoanalítica de ego. O egocentrista é aquele que posiciona todas as coisas para si próprio, né? O ego próprio, alimentar o ego próprio. Ele vai falar aqui também que a sociedade acabou por definir o egoísmo e o egocentrismo como características negativas numa personalidade. Então, quando você chega e fala para uma pessoa, aquele cara lá é muito egoísta, você não está adjetivando ela positivamente, você está adjetivando ela negativamente, né? Então, o egoísmo, talvez seja, como a gente citou aí do budismo, seja uma das piores coisas, das características do ser humano. Porque aquele que não consegue, o orgulhoso ainda pode ter o orgulho quebrado, né? A pessoa que tem, às vezes, algum outro tipo de inclinação ruim, ele consegue controlar, mas o egoísta ele se fecha. Tudo é para ele, a prioridade é sempre ele. Já falei, você deve estar identificando alguns aí. Aqui tem alguns, a definição, Ayn Rand, do Atlas Shrugged e outros mais aí. Não vou citar, tá? A controvérsia, olha só, se o egoísmo é uma característica natural humana ou se é um hábito adquirido, como um vício moral. Ou seja, alguns discutem se você já nasce com egoísmo, se você desenvolve o egoísmo, ou se o egoísmo é um vício, ou seja, um desvio de moral. Olha só, né? A psicologia do desenvolvimento observa que a infância se caracteriza pela passagem de uma atitude naturalmente egocêntrica, em que a criança tem por referência o seu organismo e as suas necessidades. Então isso é trocando em miúdos, né? Se você estudou um pouquinho dessa área da pedagogia, por exemplo, ou da psicologia infantil, eu tive o privilégio de estudar 6 meses, então você percebe que é uma coisa, inclinação natural da criança. Então o brinquedo é dela, ela não consegue emprestar, a mãe é dela, o pai é dela, o tio é dela, né? Então a gente convive muito com isso aí. Isso aí é uma coisa que a gente percebe. E aí tem algumas outras colocações aí, mas vamos parar por aqui, né? O termo egoísmo faz referência ao amor excessivo e não moderado de que uma pessoa sente por ela mesma, que a leva a olhar desmedida e quase exclusivamente para os seus próprios interesses. Então, não vale mais a pena a gente ficar lendo essas definições que eu busquei aqui em vários dicionários e em alguns livros de psicologia. Ele diz aqui, isso é interessante, né, que existem tipos distintos de egoísmo. O egoísmo psicológico, que é uma teoria segundo a qual o comportamento é estimulado por motivações interesseiras. Isso aí você vê muito. O egoísmo ético considera que as pessoas ajudam os demais, embora sempre com vista de ganharem algo em troca. Então é um egoísta que consegue dividir alguma coisa desde que tenha alguma coisa em retorno para ele. E o egoísmo racional, que sustenta que a procura do próprio interesse é o fruto do uso da própria razão. Ou seja, é uma inclinação que você tem para buscar os seus próprios interesses. Agora vamos para o nosso campo aqui, né? No conceito cristão, eu colocaria como um mal maior em todas as igrejas. E aí eu entro naquela questão que eu já falei aí algum tempo atrás. Não é alguém que me contou, não foi uma história que alguém passou. Isso são experiências que a vida traz, tá? Então alguém pode falar, mas você só traz experiência negativa? Lógico que não, a gente falou de muita coisa boa, que nós estamos abordando um aspecto, um adjetivo negativo, que é o egoísmo. Egoísta, como eu falei, ninguém gosta do egoísta, né? O egoísta faz mal.
O egoísta faz mal, a companhia do egoísta faz mal. Pessoa que só pensa, né, que nem no nosso caso, a gente traz uma mensagem, a gente entrega um estudo, a gente faz uma palestra, então você chega para as pessoas, o que você achou, qual é o retorno e tal. Então tem pessoas, o que falaram de mim, o que disseram ao meu respeito, qual é o retorno que eu tive. Quer dizer, espera aí um pouquinho. E o outro lado, e o feedback? Né? Você falou, e o retorno, e o outro lado. Então ela se interessa por ela. Então vamos pegar assim, um dia que um grupo se reúne com 3 estudos, 3 assuntos ou um assunto, com 3 palestras diferenciadas. Então um dos caras, o que falaram de mim? O que acharam do meu estudo? O que acharam da minha participação? Ele não está nem preocupado com os outros, ele está preocupado com ele. Né? Então esse tipo de pessoa faz mal. Não é bom conviver com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Eu não estou falando aqui de forma técnica, né? Que é o mal das igrejas. Eu estou falando aqui da vivência e da experiência. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, você vai entender um pouquinho. E aí, eu estou dizendo igreja, sempre que eu abordo a igreja cristã, eu abordo a chamada evangélica e a chamada católica. Né? Eu abordo as 2 igrejas que eu conheço mais. Então eu cansei de ouvir essas expressões, agora você vai entender. Na igreja tem que ser diferente. Não, mas na igreja tem que ser diferente. Na igreja não tem egoísta. Na igreja não tem interesseiro. Na igreja não tem invejoso. Na igreja não tem dor de cotovelo. A gente só se esquece de uma coisa. Igreja não é o prédio, né? O que é a igreja? A igreja são os componentes. As pessoas compõem a igreja. Se são pessoas, são problemáticas. Tá? E a igreja é um hospital. Isso aí eu não tenho mais dúvida. E o hospital, alguns entram, são tratados e saem melhores. Alguns entram, morrem. Alguns entram, são tratados e saem piores. Alguns entram e pegam a bactéria hospitalar que tem dentro das igrejas. Né? Fofoca. Essa aí foi inclusive um tema que me deram aí. Eu falei, entra lá no 3 Dedos de Prosa, que tem lá o Bobagens Gospel, os Demônios do Templo, que eu falo muito sobre essa questão da fofoca e do egoísmo. No 3 Dedos de Prosa. Chama-se Os Demônios do Templo. Tá? Baseado num filme que o cara aborda todas essas coisas aí. Essas coisas que nós estamos comentando aqui. Então, na igreja tem que ser diferente. Deveria mesmo ser diferente, mas não é. Diferente se as pessoas forem diferentes. Né? Se as pessoas forem realmente submetidas à graça do Cristo da cruz. Porque não adianta gostar do Cristo da cruz. Não adianta ter peito para levar ele pendurado na orelha. Alguns tatuam a cruz. Isso é bacana para aqueles que gostam, né? Mas não é o caso. O Cristo tem que ser levado aqui dentro. E é onde pouca gente leva, né? E o que é levar aqui dentro? É viver. É um baita de um desafio. Um desafio violento. Você viver aquilo que esse homem ensinou. Né? A gente não chega perto. O que a gente faz é tentar chegar perto daquilo que esse homem falou. Então, isso também, as pessoas têm que serem convencidas da graça. Há pessoas, por exemplo, que têm uma dificuldade enorme para dizer desculpa, perdão. Né? Desculpa, perdão. Vou dar um exemplo hoje. No tempo que eu estou gravando esse papo de sábado, eu estava fazendo uma consulta e eu estava com um zorro, né, um mascarado, a moça do outro lado estava mascarada, tinha um acrílico entre nós, uma distância de 1 metro e pouco, e um barulho lascado no lugar onde eu estava. E eu falei para ela, pelo amor de Deus, eu não estou escutando algumas coisas que ela falava, alguns termos técnicos, eu não consegui entender. Né? E depois, quando ela acabou de me atender e tal, e me encaminhou lá para fazer o exame, eu falei para ela, perdão, desculpa, né? Porque até atrapalhei mais pessoas, talvez, sei lá. Mas é assim, tem pessoas que têm dificuldade, às vezes até brigam com a pessoa, fala mais alto, tira a máscara, né? Então estou dando um exemplo fresquinho aí que eu passei esse dia aí. Caso sejam então convencidas da graça, continuarão com seus interesses em Cristo. Caso não sejam convencidos da graça, os seus interesses são particulares. Eu vou dar alguns exemplos, né? Não participa das minhas atividades. Vamos supor que lá numa igreja, numa comunidade, eu cuido de um almoço beneficente a cada 3 meses. Aí eu chego e falo, aquele cara eu não quero nem saber dele, daquela família, e vou reclamar com o padre, vou reclamar com o pastor, que não participa das minhas atividades. Então veja,
Às vezes você nem sabe se o cara às vezes não tem nem dinheiro para participar, para colaborar com outra pessoa. Às vezes o cara não gosta, são pessoas que não conseguem comer na presença de outras. Ou seja, antes de criticar, você tem que entender o que está acontecendo. Mas são pessoas egoístas. Não participa daquilo que eu faço, não presta. A pessoa não presta, eu cansei de ver isso aí, né? Na igreja a gente fala muito de departamento, de ministério, não participa do meu departamento, do meu ministério, não presta. Então não quer ter nem amizade com essa pessoa. Então vamos lá. Vamos dar outro exemplo aqui. Os exemplos são bons porque eles são práticos, né? Vamos lá que eu não quero demorar muito. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui que eu separei. Estou marcando para não esquecer. Então vamos lá. Outro exemplo que eu coloquei aqui. Não trata bem meus filhos. Então é egoísmo. Não trata bem os meus filhos, também não trato bem os filhos deles. Eu cansei de ver isso aí. Dentro de igreja. Né? Mas tem que ser diferente. Tinha que ser mesmo, pô. Você vai tratar bem o filho do outro, independente se tratam bem o seu ou não. Mas tem muita gente que está dentro da igreja, é igrejeiro, é religioso. A maioria, eu diria, né? A maioria. Então, não trata bem os meus filhos, não trato bem os filhos dela. Não me convida para as festas dela, também não convido para as minhas. Não, no caso não me convidou, não vou convidar também. Não me convidou, não vou nem cumprimentar no domingo. Né? Então, umas bobagens, vai ficar tudo aqui. Isso aqui fica tudo aqui. Só que sabe para onde vai esse tipo de coisa aqui? Para baixo da terra. Tem gente que fala, no céu, galardão. Esses caras estão viajando na maionese. Né? Esses caras interpretam a Bíblia que nem eu leio o Gibi da Mônica, do Mickey Mouse. Então, para um pouco, cara. Começa a ler a Bíblia direito. Né? Então, isso vai ficar tudo aqui, esse negócio de festa. Isso aí é daqui, é o dia, o teu emocional do dia, teu estado de espírito do dia. Né? Não é amigo de A, não é amigo do fulano. Eu vi um monte de hominho dentro da igreja, parecia meio bichinha. Parecia uns bichinhos, sabe? Não é meu amigo, não sei o quê, não é... que é isso, cara? Você é homem, cara, honra as calças, né? Isso não vou nem dizer que é coisa de mulher, que depois a mulherada me pega aí, me bloqueia aí nos vídeos aí, né? Mas eu via isso, pô. Não é meu amigo, cara, é o que eu falei, vai ficar tudo aqui. E outras coisas mais, né? O Cristo deve ter se referido a esse tipo de gente aí quando ele diz, né? Que muitos chegaram diante dele e falaram, eu expulsei, eu fiz, tal, eu fiz. E ele diz o quê? Não sei quem são, não sei de onde vocês vieram. Mas eu curei, eu operei milagre, eu repreendi demônio e tal, nunca vos conheci. Então acho que ele se referia a esses caras aí. Eu sou, né? Eu fiz, eu rezei, eu orei e o cara foi curado, eu orei. A gente vê muito na televisão, né? Aquilo é um egoísmo. Aqueles caras, eles são egoístas. É só a igreja deles, só o ministério deles, só o padre tal, só o curandeiro tal, só o pastor não sei o quê, né? Isso é um egoísmo, tá? É o contrário do que a Bíblia prega. Aliás, um dia eu vou falar sobre riqueza e nós vamos ver que esses caras aí têm algum problema, porque eles estão no oposto do que o Cristo prega. Eles usam a Bíblia do Cristo, a pessoa do Cristo, falam do Cristo, mas eles estão no oposto do que esse Cristo prega, tá? Estou de olho no relógio aqui. Então lá, não concordo, isso é um egoísmo, eu não concordo. O reino é constituído de pessoas, né? Você não concorda, você vai deixar de caminhar? Né? Então eu não aceito, não aceito isso. Mas isso está contribuindo para o reino, para a igreja, para a comunidade, né? Eu não acredito, você não acredita, mas de repente a pessoa acredita, então você vai se separar da pessoa, não vai mais acompanhar a pessoa, porque você não acredita e ela acredita? Então, vamos lá. Eu nunca vi, aliás, nesse tempo, a primeira pessoa do singular ser usada tanto dentro das igrejas. Eu não concordo, eu não aceito, eu não sei o que lá, eu acho que é assim, eu. Cristo tirou o eu, né? É o reino em primeiro lugar. Buscar o reino em primeiro lugar. Buscar o reino. O reino envolve tudo isso. Outro texto que as pessoas não compreendem. Buscar o reino e as outras coisas. O cara está preocupado com coisa material. Vamos buscar o reino, quer dizer, vou orar, ser bonzinho, não vou falar palavrão, não vou beber cerveja, não vou fazer isso. Sou bonzinho, o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Não, o reino é isso aqui que eu estou falando. Isso aqui é o reino. É a concordância, é a missão, é o trabalho, né?
Então, eu nunca vi o eu ser usado como eu tenho ouvido nos últimos 10 anos, né? É uma tendência do ser humano. O cara, eu conheço uma pessoa que ele fala, como foi minha pregação? Como foi minha pregação? Qual foi a repercussão? Pô, meu, você eu que tem que estar falando, né? Então, como foi meu louvor? Como é que eu cantei? Como foi minha música, meu coral, meu grupo, minha apresentação, meu teatro, minha peça? Meu, tem que ser geral isso aí, né? Então a visão de reino, ela se perdeu completamente. Eu lembro de uma vez que fui a um hipermercado com um amigo, e eles estavam fazendo uma promoção de alguns produtos. Ele falou, vamos lá, vamos lá. A gente pegou a hora do almoço que a gente tinha, pegamos o carro dele e fomos. Então, tem os produtos realmente bem mais em conta. Meu, parecia que a gente estava numa guerra, cara. Porque eu lembro que tinha uma mulherada que ela abraçava as coisas assim, né? É um supermercado aí que fez acho que era uma inauguração, promoção de aniversário, vamos. E ele entrou nessa de brigar e tal, eu fiquei de longe, falei, meu Deus, né? Prefiro não comprar nada. Então era tapa, era mulher empurrando, meu. Se eu tivesse, naquela época existisse o celular, eu filmava, nunca mais apagava esse filme, eu guardava para a eternidade, aí, né? Para minha eternidade, né? Então, o exemplo é esse aí, meu. São coisas que a gente vê, eu achei que estava acabando o mundo, né? O prejuízo é seu, meu amigo. A mensagem que uma pessoa leu, ela dizia respeito a ela, né? Ou seja, as redes sociais, por exemplo, elas alimentam isso hoje, né? Elas alimentam isso aí hoje, pra caramba. Você vê a pessoa tá ali, ela é egoísta, ela não fala mais com ninguém. Esse exemplo que eu coloquei aqui foi de uma pessoa que eu parei de me comunicar pelo WhatsApp. Como é uma pessoa assim que eu tenho muita consideração, eu falei, vou mandar uns áudios tal, explicando como é que está a minha situação agora tal, entendendo, né, para que a pessoa possa entender. Acabou a energia aqui, pesquisa essa apagada aí, né, acabou a energia, mas eu vou continuar aqui. Então foi interessante que, vai ficar menos escuro, vai ficar bacana, hein? Foi interessante porque o cara, ele ouviu os áudios, falou, eu ouvi, e só na última frase, por exemplo, que eu falei, então eu não vou te dar o retorno, tal, eu vou esperar um pouco mais, tal, só isso que ele pegou para ele. Só isso que ele pegou, apareceu uma luz aqui do céu aí, né? Só isso que ele pegou para ele só pegou a última frase, o que interessa para ele, que eu não ia mais falar com ele. Eu falei, meu Deus, né? Isso é uma expressão, estou falando que a pessoa é egoísta ou não, mas é uma expressão de egoísmo. Pô, e o restante que eu falei? E as outras coisas que eu coloquei? E o que diz respeito a mim e a outras pessoas que estão ligadas a mim, né? Mas só pegou aquela parte lá. Então, hoje nessas redes sociais a gente vê o ego das pessoas, né? Nas fotos, nas poses, nas coisas que elas colocam. Então, hoje as pessoas só pensam em si mesmas, essa que é a grande verdade, egoísmo. Talvez não só o mal do século, no mal da igreja, né, como o mal do século. Dizem se preocupar com você, mas fogem quando percebem que você está precisando de alguma coisa. Às vezes não é dinheiro, às vezes de uma ajuda, de uma palavra, de um acompanhamento. Fogem, saem fora. Por quê? Porque são egoístas, não são altruístas, né? Então eu resumo agora, faça para Jesus. Fazer, faça para Jesus. Tá bom, meu amigo? Quase no escuro, estamos terminando aqui esse papo de sábado, sem energia aqui no bairro, mas eu acho que eu consegui entregar o recado. Fica aí o meu abraço, fica aí o meu convite para você acompanhar outros trabalhos que a gente tem lá no meu canal. E lembra sempre, né? Se inscreve lá, me ajuda. Estou batendo uma meta que eu esperava que não fosse alcançar e nesses meses que a gente está trabalhando. E eu agradeço você, viu? Pela tua fidelidade, pela tua amizade, muito bacana. Muitos que participam até mais, comentam, mandam sugestão, muito legal mesmo. Então, você gostou, coloca lá o positivo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve lá e me ajuda. Um abraço, até o último papo de sábado do ano de 2020, se Deus permitir. Um abração.